Boa noite. Bom, em primeiro lugar, a trégua su- era suposta durar 4 dias. Então, nós vamos esperar esses 4 dias, né? Porque o que você acontece, falando historicamente, você já teve na Bósnia trégua que durou 1 minuto e 7 segundos, entende? Porque nesse esquema de trégua, quer dizer, nessas ocasiões na história onde houve trégua, você pode ter um acordo entre os dois lados, mas você nunca controla os malucos, né? Então, você pode ter a trégua e, de repente, um israelense resolve matar um palestino resolve matar um israelense, alguém resolve botar uma bomba, quer dizer, pessoas que não estão envolvidas com o acordo da trégua são capazes de detonar o processo, né? Então, a gente tem que esperar esses 4 dias. Segundo lugar, a previsão eram 50 pessoas, só foram 13, né? Por quê? Ainda não se sabe, né? Então, eu acho que, para mim, o cenário ainda está meio embaçado. As coisas não estão muito claras, não. Boa tarde, embaixador Leonardo Sakamoto aqui. O senhor acha que Leonardo. se a libertação nos próximos 4 dias, né, se continuar libertando, que seja 13 por dia, né, ou um número parecido com isso, para chegar aos 50, e no meio disso a trégua consegue ser consumada sem nenhum lobo solitário fazendo bobagem, sem nenhum doido tipo fazendo bobagem, o senhor acha que isso pode acelerar novas libertações e pode, na verdade, abrir caminho para uma estrutura de um processo de paz, tendo o Catar como base? Olha, eu não sei, eu vou te dar uma opinião puramente pessoal, entende? Eu ainda não entendi a, a posição do Hamas, porque esses reféns que estão lá, eles são a moeda de troca, entende? Então, eu não consigo perceber qual é o interesse do Hamas de entregar esses sequestrados, porque depois que os sequestrados todos forem entregues, o que acontece? Qual é a moeda de troca do Hamas? De novo, falando puramente pessoal, isso vai liberar Israel a ter uma ação ainda mais forte em Gaza, porque uma das coisas que está contendo a, a, as ações de Israel é o medo de você atingir os reféns. Uma vez que você não tenha mais reféns, eu me pergunto, Israel estaria liberado para atacar o quanto quisesse? Não sei. Pode Agora, ser especulando. Desculpa, Diego, só para dar uma sequência. É claro, também no campo da especulação, né? A gente poderia especular que talvez, inclusive, os elementos que estão em cima da mesa, nessa discussão atual dessa pausa para a libertação de reféns seja um pouco além, ou seja, tem outras coisas do tipo, ó, se a gente conseguir seguir e libertar todos os reféns, a gente faz um cessar-fogo, alguma coisa assim, entendeu? Porque, como o senhor mesmo colocou, o que faz bastante sentido, né? Não teria por que o seguro do Hamas, que são os reféns, ser liberado, a menos que tenha alguma outra promessa na mesa, né? agora, por exemplo, você tem muita oposição a essa trégua aqui em Israel, porque eles dizem, ora, trégua para quê? Para o Hamas se reorganizar? Entende? Então aí Hum. viria outro ponto que eu também não tenho resposta. Quer dizer, a trégua estendida.
beneficia quem, não é? Ou você pode também, especulando, dizer que a trégua estendida pode ser o primeiro passo para uma paz, para um acordo de paz. Mas eu acho meio exagerado pensar isso agora. Mas, de qualquer jeito, é uma coisa. A outra coisa que também está por, que também se fala é o seguinte: o que vai acontecer com esses que voltaram, né? Quer dizer, esses que voltaram, obviamente, Israel está mantendo eles a sete chaves, por várias razões, alguns porque são crianças que perderam os pais, outras porque estão psicologicamente abalados, o que é perfeitamente compreensível. Mas vai chegar um momento que eles vão começar a falar, não é? Como eram as condições de detenção e tudo. Pode ser que eles não falem nada muito mal, né? Até para não atrapalhar os próximos, as próximas libertações. Pode dizer que foram bem tratados, que nada de violento aconteceu, não sei o quê. Mas pode ser que não. E aí, qual vai ser a reação da população? Porque a libertação desses reféns também aconteceu muito por uma pressão interna e também externa, mas uma pressão interna, quer dizer, o movimento traga eles de volta está se tornando um movimento muito forte aqui. Entende? Você vê cartazes pela rua, você vê as pessoas com camiseta, porque o discurso do governo era acabar com o Hamas, né? Que era a prioridade. E esse discurso está começando a ter vamos dizer assim, uma segunda, uma segunda interpretação. Vamos acabar com o Hamas e trazer os reféns de volta, né? Ou são iguais, mas o que a população quer quer dizer, para a pessoa que tem um filho sequestrado, uma mãe sequestrada, um familiar sequestrado, ele não está preocupado em acabar com o Hamas. Pode até que esteja preocupado mais tarde, mas o que ele quer hoje é o retorno do amigo, do parente, né, do familiar. Então, houve muita pressão interna. Esse grupo está se constituindo um forte grupo de oposição, fazendo passeata na rua e tudo, e também pressão externa, né, de países que têm sequestrados mais. Sobre essa pressão, como é que está a situação do Netanyahu? Porque os familiares têm cobrado bastante, né? E agora essa liberação, mas o senhor fala que ainda poucos foram liberados, né? Como é que está a situação dele nesse momento? Fala-se muito sobre, né, uma possível saída dele assim que a situação minimamente ficar mais estabilizada. Olha, a última enquete, a última pesquisa que houve, dá 30% de apoio a ele, né? O que é pouco, não é? Agora, você não troca o pneu com o carro andando, né? A Então, gente, vai desculpa, ser que uma. a gente estava achando que o senhor estava fazendo uma pausa dramática agora, do troca Não, pneu com não. o carro Estava andando. esperando a Aí reação de eu falei, vai, vocês. desculpa. Não, É, você não troca o pneu com o carro andando. Agora, o que comenta-se aqui, né, é que, terminada a guerra, ele possivelmente encerrou a gestão dele, as gestões dele, né? Mas tudo isso é especulação, tudo isso ele é uma raposa política, ele é um político com muita habilidade
Então, acho que tudo isso é um pouco, é muita especulação, entende? Eu acho que você vai ter que esperar desenvolver essa, essa trégua e essa entrega de reféns, como é que isso vai se dar, né? É, E porque, inclusive, esse discurso de vamos acabar com o Hamas não existe só na faixa de Gaza. Você tem o Hamas espalhado pela região, né? E aí como é que você vai fazer? Não é? E a, e Você a, vai. Desculpe, embaixador, acho que a Sim. conexão está travando um pouco e aí a gente acaba recebendo seu áudio com delay e a gente acaba se atropelando aqui. Peço desculpas ao senhor. Ia perguntar sobre a posição do Catar também, Não, né? não. Que tem que se articulado. Não, o Catar é um grande mistério, né? Porque o Catar abriga a liderança do Hamas e o Catar é sede da maior base americana no Oriente Médio, são 10.000 soldados. Então, um no cravo, outro na ferradura, né? Certo. De certa forma, até porque o Catar, até para fazer uma. O Catar ele sistematicamente o governo Catar fazia, né, oposição à Arábia Saudita em vários pontos, né? Então tem Hum. uma impressão, o próprio Estados Unidos tem, a gente tem aquela impressão de que, como o senhor fala, uma no cravo, outra na ferradura. Ele inclusive, por mais que ele tenha a Arábia Saudita como aliada estratégica, fornecedora de petróleo, por um lado, por outro, ele também parece tentar conter no Oriente Médio, né? Até porque a Arábia Saudita, vamos lembrar que tem relações muito fortes, né, com várias pessoas que faziam parte de grupos considerados terroristas no próprio Estados Unidos. E aí acho que esse é um ponto que eu queria entender do senhor. Como é que está o clima hoje no Oriente Médio? Né? Como é que está o clima hoje no Oriente Médio com relação ao conflito? Logo no começo, uma série de países do Oriente Médio se colocaram ao contrário, a própria Arábia Saudita, que estava fazendo retomando o diálogo com Israel, também esfriou um pouco as conversas. Como é que está hoje essa pressão? Né? Ela continua ou já virou um assunto secundário? Não, eu acho que o que acontece é o seguinte: é, é como você perguntar como é que está o clima na América do Sul, entende? Quer dizer, você tem vários países, você tem vários de várias linhas e com vários interesses, né? O Egito sempre tendo um papel de destaque, né? Como mediador, como e você tem outros países, os países do Golfo e tudo. Eu não sei, eu acho que por enquanto você tem vários países que condenaram o Hamas, né? Outros que não, tipo Tunísia, né? Líbia, eu acho que também não condenou, mas os países condenaram Hamas, mas também têm condenado as ações de Israel. Quer dizer, eles também não são os únicos, né? Vários países no mundo, hoje mesmo, o presidente do governo espanhol e o primeiro-ministro da Bélgica tiveram aqui e fizeram críticas à atuação de Israel em Gaza. Então, eles têm. Agora, eu acho que eles estão aproveitando a oportunidade para colocar na mesa realmente a carta palestina, né? Agora, com relação ao que você falou de Israel, o sentimento que se tem aqui é que o processo não parou, ele foi suspenso.